Oi todo mundo! No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me deixaram no Instagram e no Facebook. Eu publiquei lá uma foto pedindo pra vocês deixarem, sei lá, perguntas sobre depressão, questionamentos mais profundos da vida, ansiedade. E muita gente se comoveu e deixou bastante pergunta interessante nesse vídeo. Eu vou responder pra vocês. Já prevejo que ele vai ficar meio longo, porque talvez eu me prolongue. Com certeza eu não vou conseguir responder a todo mundo, porque só no Instagram foram mais de 80 perguntas, fora as do Facebook. E antes de começar propriamente o vídeo, eu vou falar que o batom que eu estou usando é o batom Jéssica Lopes pra ter blogs. Meu filhote, meu lindo, que o link está sempre aqui no box de informação para vocês efetuarem a compra, que é esse vermelho mate maravilhoso, mais femme fatale impossível, não é mesmo? Até sentar aqui de perninha cruzada no sofá, vou abrir aqui as perguntas. Eu já tenho acho que mais de uma semana que eu pedi para vocês me deixarem as perguntas, ou uma semana completa. E no dia que eu pedi pra vocês deixarem, eu fui verificando, fui olhando o que estavam perguntando, mas eu não selecionei perguntas, eu não selecionei só 10 como normalmente eu faço nos vídeos de Já Responde e tal. Eu vou ir lendo e deixando fluir. A Paula Zilvetti perguntou: você acha que existe ser feliz e estar feliz e dá para uma pessoa ter ambos ou nenhum? Assim, gente, antes de tudo, quero falar que tudo que eu vou responder aqui é partindo da minha opinião e da minha experiência de vida, não é mesmo? Então, eu acho que felicidade seja, né, pra mim, momentos de felicidade. Por isso é aquela coisa, sabe? Ah, eu sou uma pessoa feliz. Eu acho muito ambíguo, mas eu posso estar vivendo momentos de felicidade ou eu posso viver momentos de felicidade todos os dias. Então, pra mim, a felicidade se baseia em momentos. Acho que a nossa vida toda se baseia em momentos. Pode ser que você tenha mais momentos de felicidade do que outras pessoas. Vou tirar o som do notebook, pera. Tô chocada com o meu cabelão, né, gente? Nossa, eu tô amando ele. A Daniele da Silveira Naimayer. Tô gravando de dia. Normalmente eu deixo pra gravar de madrugada pra evitar cachorro, vizinho, periquito e tal, mas, né? Como você faz para lidar com ansiedade? Tem alguma dica para essas horas difíceis? E tem alguma dica para se livrar da depressão internamente? Dani, eu decidi responder a sua pergunta para dizer aqui nesse vídeo que eu tenho publicado um vídeo aqui no canal, que é até bem recente, acredito que não tenha nem um mês da publicação, onde eu dou dicas para driblar a depressão. Então, com certeza, esse vídeo responderia a sua pergunta. Eu sei que muitas pessoas não assistiram esse vídeo, eu acho que muitas não assinaram as notificações, não conseguem ver tudo que eu publico, porque ele teve bem poucas visualizações, e normalmente quando eu faço algum vídeo dessa temática tem bastante. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo, para vocês terem acesso ao vídeo das dicas de depressão, porque tá muito legal, gente. São coisas assim que eu faço quando eu vejo que momentos ruins estão se aproximando, quando eu vejo que eu tô num período onde a depressão tá ali dando oi, tipo, sentadinha do meu lado. Então, acho que é isso. A MRC Mari perguntou: sofro de ansiedade fortíssima, tento me tratar com antidepressivo e tudo mais. Sempre me culpo por isso, pelo fato de estar acima do peso. Sempre acho que meu físico é o motivo. Talvez seja mesmo, por total ausência de amor próprio e baixa autoestima. Sempre penso que não serei o bastante para alguém ou que os caras vão pensar: nossa, não quero essa garota, que gorda. O que você acha disso e o que eu devo fazer? Help. Então, Mari, eu realmente acho que você tenha um grande problema de baixa estima, mas não se culpe por isso, porque ninguém nasce com baixa estima. A gente cresce numa sociedade onde as pessoas te impõem padrões e mostram que isso é bonito e isso é feio, sendo que também ninguém nasce achando isso bonito e isso feio. As pessoas são ensinadas, sabe? E isso também é algo que só você pode desconstruir. Com certeza fazer terapia ajudaria, pelo menos eu acredito, porque eu acredito que terapia ajude em
em N coisas da vida, porque não existe uma fórmula secreta. Eu não posso chegar pra ti e falar, ah, você vai fazer isso, isso, isso e você vai começar a se achar bonita. Não tem, gente, infelizmente não existe. Eu também tenho um vídeo aqui no canal, já publicado há um bom tempo, que o nome é Minha Caminhada com a Minha Autoestima. Eu também vou tentar deixar linkadinho aqui embaixo. Se eu não deixar, me cobrem nos comentários, que aí eu lembro, ou vão lá no canal e procurem no campo de busca, onde eu conto como que aconteceu comigo, porque assim como a maioria das pessoas gordinhas, eu cresci sofrendo bullying, ouvindo da minha própria família que eu não poderia usar isso, isso ou aquilo, que eu não teria namorado por ser gorda, e enfim. E eu fui desconstruindo esse pensamento. Também não foi uma fórmula secreta. Um dia eu acordei e falei, nossa, vou me achar bonita. Mas foi conforme o meu amadurecimento, as experiências que eu comecei a viver, que me mostraram sim o quanto eu era bonita e a minha autoestima foi elevando. Então assim, infelizmente não tenho como te dar um conselho, né, específico, mas quem sabe procurar ajuda para tratamento. Você disse que já usa antidepressivos e talvez então, né, talvez não, com certeza você tenha depressão, e eu acho que a depressão ela não deve ser só tratada com medicamentos, mas também com terapia, porque é uma doença, além de física, é uma doença psicológica, une os dois, então eu considero depressão bem pior do que qualquer outra doença, sinceramente, é uma das que mais mata, não é? A underline, gente, desculpa, eu não vou conseguir pronunciar, Schroeder, 18, falou. Ou melhor, perguntou, Gé, como reconhecer que você está entrando em depressão? Esses últimos dias só durmo e fico em bad. E fico muito em bad. Não sei se é apenas tristeza ou começo de depressão. Gente, tem algumas coisas que você pode observar. Que pra realmente você ter um alerta, um estalo que talvez isso que você sinta não seja preguiça ou só tristeza. Quando você começa a ficar desmotivada para atividades que seriam comuns. É muito fácil falar, ah, ela tá com preguiça, ela não quer ir trabalhar. Porque realmente tem dias que a gente tá com preguiça, que a gente gostaria de dormir, isso é normal pra todo mundo. Mas preguiça é uma coisa, sentir, tipo, total desmotivação pra levantar da cama é outra. Então se você tá dormindo mais do que o normal, se você começa a ter pensamentos, por exemplo, de que eu não faço falta pra ninguém, talvez seria mais fácil se eu não vivesse, se eu não estivesse aqui, eu gostaria de desaparecer, eu gostaria de dormir para sempre, sabe? Esse tipo de pensamento e não conseguir desenvolver mais atividades normais, eu comecei a não ir mais na faculdade, a não trabalhar mais, então eu comecei a parar todas as minhas atividades que eram normais, e comecei a ter muito esse tipo de pensamento. Eu já comentei pra vocês em outros vídeos que já pensei muitas vezes em suicídio, já cheguei muito próximo a isso. Então, com certeza esses pensamentos devem servir de alerta pra você ver que talvez você não esteja só triste, mas sim entrando num quadro de depressão. A Man Fernandes perguntou, como é a reação dos familiares e do Maurício com a sua ansiedade e depressão? Meus pais e esposa acham besteira, exagero minhas crises de ansiedade, o que só piora sempre. Uma coisa que a gente tem que ter noção é que é muito difícil para as pessoas entenderem o que a gente passa. Acho que entender 100% só quem passa por isso também. Só alguém que tem depressão entende outra pessoa que tem a depressão. Porque realmente é algo muito abstrato, né? Eu sou uma que paguei com a minha própria língua. Eu achava a depressão bobagem até ter depressão e ver minha vida, tipo, desmoronar. Então, assim, a relação da minha família foram eles que me incentivaram a procurar ajuda. Eu não queria aceitar, eu não queria procurar ajuda. Foram eles que me fizeram procurar ajuda, foi minha mãe que procurou minha psicóloga, enfim, que insistiu pra eu ir. O Maurício a mesma coisa, ele sempre me incentivou muito a procurar ajuda, apesar de que pra eles é muito difícil entender que isso é uma doença. Mas eles respeitam dentro do possível, eu não vou dizer que eles entendam, mas eles me apoiam. O Maurício, ele já presenciou muitas crises de ansiedade minha. Ele acha que eu poderia evitá-las porque ele não vê isso como uma doença, mas ele já presenciou muitas crises minhas e sempre tenta me acalmar e me ajudar dentro do possível. Mas é isso, assim, quanto à minha família, eu não tenho do que reclamar em questão de apoio.
Eu realmente acredito que eles não entendam por não passarem por isso, mas eu tenho apoio, então disso eu não posso reclamar. A Ana Rondinelli falou: como lidar ou como você lida com comentários que insistem em dizer que crises de ansiedade são frescura, que a pessoa precisa se acalmar, enfim. Beijos. Beijos pra você também. Então, gente, na verdade, isso é uma coisa muito complicada, na minha opinião. Sempre que eu falo que eu tô mal, sei lá, no Snap, por exemplo, pô, gente, eu tô passando por um momento complicado, eu tô passando por a depressão tá foda, enfim. Sempre tem as pessoas que me apoiam, sempre tem as pessoas que entendem por passar pelo mesmo, e sempre tem as pessoas que falam: Jéssica, você não tem depressão. Jéssica, você tá com preguiça, isso é desculpa. Sempre vai ter. Sendo que a criaturinha não é médica, não é uma psiquiatra pra me dizer se eu tenho ou não depressão. Gente, eu convivo com depressão há 2 fucking anos e é horrível. E aí vem uma pessoa me dizer que, eu não tenho? Pau no seu cu. Desculpa, mas verdade. Eu acho foda, assim, eu acho desumano, eu acho uma falta de empatia imensa, julgar a dor do outro, gente, é descabível, é insensível. Então eu realmente acho péssimo. Se você faz isso, gente, olha, caiu no meu conceito, abra sua mente e, por favor, melhore. Eu vejo não só acontecendo comigo, mas eu vejo também com outras blogueiras. Outra blogueira em específico, que eu não vou mencionar nome, mas talvez vocês saibam que ela já assumiu publicamente que ela tem depressão, ou teve. Se bem que eu acredito que uma pessoa tem depressão para sempre, né? Que a depressão pode ser controlada, mas não curada. Já fiz um vídeo sobre isso também. E eu vejo essa pessoa ser bombardeada quase que diariamente com comentários dizendo que ela é preguiçosa, que ela é descomprometida. E isso, assim, me dói o coração de um jeito, gente, assim, absurdo. Eu acho que o ser humano é muito cruel, assim, muito cruel. E eu acho isso péssimo. Minha forma de lidar é assim, tipo, a gente tenta ignorar, nem sempre a gente consegue. Muitas vezes eu já respondi de forma ríspida pessoas que me falaram isso, porque se eu já tô num momento ruim, a pessoa vem me apontar o dedo e dizer que eu não tenho depressão, que eu só tenho preguiça e falta de comprometimento, eu tenho vontade de mandar tomar no cu. Às vezes eu mando. Deveria ignorar, mas se às vezes a gente como ser humano não consegue ignorar, mesmo quando estamos em momentos plenos, felizes e mimimi, imagina quando a gente tá na merda, né? Outras pessoas estão perguntando sobre como eu lido com a depressão. O vídeo, gente, vou deixar linkado aqui o vídeo. A Kev Flu: você acha que existe alguma coisa que melhora suas crises de ansiedade? Exemplo, beber cerveja, comer e etc. Gente, coisas que me ajudam na minha crise de ansiedade. Eu não vou falar sobre bebida e comida porque tem outra pergunta que eu vou fazer muita questão de responder, que eu acho que é muito importante, mas uma coisa que me ajuda em crise são algumas técnicas de respiração, que tu pode encontrar na internet, algumas técnicas de yoga e tal. Respiração pra mim ajuda, porque quando a gente foca tipo, na respiração, porque tem técnicas assim, respire por tantos segundos, expire por tantos segundos, tantas vezes, tu vai começar a prestar atenção nisso, em contar o tempo que tu tá respirando, expirando, que assim, tira um pouco do foco. Não vou dizer que passa a crise, mas tira um pouco do foco. Cada pessoa tem determinados sintomas no meio de uma crise de ansiedade. Eu já passei por vários momentos, eu já tive crise onde eu vomitava, atualmente eu tenho muita tremedeira, suo frio, esse tipo de coisa. Outras pessoas podem, né, ter outros sintomas. Então, se eu tô no meio de uma crise tremendo enlouquecidamente, técnicas de respiração me ajudam. É bem interessante que tu acha na internet alguns GIFs, sim, de técnicas de respiração que é, expire enquanto uma forma tá lá se fazendo, expire quando ela tá se desfazendo. E tu começa a prestar atenção nisso, é bem interessante, me ajuda pelo menos. Perguntaram novamente sobre como meu namorado lida, né, já foi respondido. Aqui, ó, essa pergunta que eu queria chegar. A Tamanho 50, e eu vi que ela deixou essa pergunta tanto no Instagram quanto no Facebook. Gé, fala sobre a sua experiência em relação depressão, ansiedade e comida. Como lidar com esses 3 fatores? Gente, muitas pessoas, quando tem depressão ou ansiedade, elas descontam na comida. Acontece. Só que não é assim pra todo mundo. Não é... Tipo... A depressão e a ansiedade afetam as pessoas de forma diferente. Eu, apesar de ser gorda...
A minha depressão e a minha ansiedade, elas nunca, desde o princípio, tiveram link com a comida. Por exemplo, se eu tô ansiosa, eu não como, sabe? Tem gente que no meio de uma crise de ansiedade come tudo que tem na geladeira. Meu é justamente o contrário. Quando eu tô numa crise de ansiedade, eu não consigo comer. Quando eu tô nos meus piores dias de depressão, eu não como. Tipo, eu passo o dia deitada e quando eu percebo, eu já se passou 20 horas sem eu ter tomado nem água. Então, assim, pra mim, a depressão e a ansiedade nunca tiveram ligação com a comida. O que eu considero bom, porque eu já tenho problemas de peso, assim, de ter facilidade pra engordar ou não, e talvez nessas minhas crises pudessem me levar a números na balança muito mais elevados. Então, infelizmente eu não posso ajudar vocês nesse quesito, porque a minha depressão e a minha ansiedade nunca tiveram ligação com comida, a comida nunca foi uma válvula de escape ou um recurso no meio de uma crise. Como eu falei pra vocês, muito pelo contrário. A Gislane Costa perguntou: o que desencadeia a sua crise de ansiedade? Você acha que a sua exposição na mídia ajuda? Não tem motivos específicos, às vezes. Muitas vezes eu acordo tendo uma crise de ansiedade. Algumas vezes são algum motivo, tipo, sei lá, recebi uma notícia ruim, ou me deparei com uma situação ruim, eu tenho uma crise. E eu acho que sim, a exposição na mídia ajuda, porque a gente tá exposto a tudo que é tipo de pessoas e comentários, e sim, às vezes as pessoas falam mentiras, espalham fofocas, te colocam em situações complicadas perante outros colegas de trabalho, e muitas vezes isso sim me desencadeou crises de ansiedade. Então eu acho que a minha exposição com a mídia ajuda a eu ter algumas crises de vez em quando, e como eu falei, às vezes alguma crise de ansiedade desencadeia sem motivo algum aparente, ou às vezes é por um acontecimento ruim, ou até um pensamento ruim, sabe, de algo que possa vir a acontecer. A Stephanie Petroski. Oi, Gé, você já tomou ou toma algum medicamento para ansiedade e ou depressão? Como seu namorado lida em relação a tomar medicamentos? O meu é totalmente contra, pois acha que deve ter outra maneira de lidar com ansiedade ou depressão sem medicamentos. Beijo, sua linda. Beijos pra você também. Então, gente, eu não tomo nenhum medicamento para depressão ou para ansiedade. Eu faço uso de vitamina C porque é uma das consequências da depressão baixar seu nível de vitamina C e entre outros hormônios e coisas do tipo. E eu comecei a tomar por causa de um tratamento capilar porque eu tava com deficiência, tipo, meu nível não era nem baixo, era muito abaixo. Assim, eu não lembro exatamente em números, mas o normal era de 30 não sei o que e o meu era tipo 8. Então, assim, eu tava com deficiência de vitamina C, tomo até hoje, já faz meses, e só. Mas eu nunca tomei antidepressivo e foi uma escolha minha, apesar de ter sido recomendado. Quando tu é diagnosticado com depressão, eles recomendam a tomar antidepressivo. Tem várias linhas, vários antidepressivos, mais fortes, menos fortes. Eu já pensei em fazer uso de medicamentos alternativos, sabe, homeopáticos ou florais. Só que assim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu tenho pânico de medicamento. Eu não gosto. Até quando eu tenho as minhas crises de enxaqueca, eu deixo chegar em níveis assim que eu não suporto mais pra tomar algum medicamento. Eu não gosto. E eu tenho muito medo de me tornar dependente de antidepressivos pro resto da minha vida. Eu não descarto a possibilidade de um dia eu ter que tomar, mas até hoje, já nesses 2 anos, eu não tomo antidepressivo. Então, né, não tenho o que dizer quanto a namorado e família. Até minha família, meu pai esses tempos comentou que talvez eu devesse tomar remédio quando eu tava passando por um momento bem ruim. Mas é isso, acho que se eu tivesse que tomar eles me apoiariam, acredito eu, pelo menos. Aqui, a Dai Asperti perguntou: como nós, os parceiros, devemos lidar com a depressão? É tão difícil saber o que fazer em alguns momentos? Isso é muito importante porque as pessoas que estão na volta, né, as pessoas próximas a quem tem depressão, tem um papel muito importante, que é dar apoio. Não julgue, jamais diga que o que a pessoa tem é besteira, que ela tá nessa situação porque ela se colocou e que só depende dela sair disso. Tenham consciência que depressão ou ansiedade é uma doença física e psicológica. Então a melhor coisa que você pode fazer é dar apoio. Ponto. Apoiar, sabe? Estar ali do lado. É uma característica de
de quem tem depressão afastar as pessoas. Eu fiz isso, né? Eu terminei meu namoro por causa disso, porque eu me considerava a pior pessoa do mundo, a pior namorada do mundo, e que o meu namorado não merecia passar por isso, eu terminei. Mas é um papel muito importante do parceiro estar ali do lado pra apoiar e pro que daí vier, sabe? É muito difícil conviver com alguém que tem depressão, eu sei disso, sabe? Eu tenho essa consciência de que eu sou uma pessoa muito difícil por causa disso. Mas apenas esteja do lado. Se você puder incentivar a pessoa a procurar ajuda, se você puder, tipo, convencê-la a fazer algo, sabe? Tipo, vamos sair da cama, vamos dar uma volta, vem, sabe? Conseguir ir levando ela pra esses caminhos com certeza também vai ajudar muito. A Juliana Nieri fez uma pergunta bem legal. Jé, tirando as questões físicas, você acha que psicologicamente ter emagrecido mudou a sua forma de enxergar o mundo e principalmente de ser enxergada pelo mesmo? O que mudou? Eu acho que ter emagrecido mudou a forma que as pessoas olham pra mim em muitos momentos, porque a gente sabe que as pessoas têm preconceito com gente gorda e assim, gente, eu emagreci, mas eu continuo sendo gorda. Então assim, menos gorda do que eu era, mas continuo sendo gorda. Então eu acho que mudou, sim, a relação das pessoas me enxergarem, né? Porque, por exemplo, eu recebo muito mais elogios hoje, tipo, sabe aquela coisa, nossa, Jéssica, você emagreceu, que linda que você tá. Aí eu respondo, eu sempre fui linda, querida, sempre. Então eu acho que mudou essa parte. Eu não vi grandes mudanças por não ter ficado magra, né? Eu ainda sou gorda, mas acredito que isso tenha mudado, assim, da parte de como as pessoas me enxergam. Mas pra mim, eu acho que eu já comentei em outros vídeos também, é muito difícil eu me enxergar mais magra. Eu me olhar no espelho, eu me enxergo exatamente como eu era. Assim, pra mim não mudou. Eu vejo diferença em roupas, assim, eu vejo que eu emagreci porque eu deixei de usar 52 pra usar 46, 44, dependendo. Mas, assim, eu me olhar no espelho, eu me enxergo exatamente da mesma forma. Isso pode até ser um problema psicológico, né, de distúrbio de visão, né, como tu se enxerga. Só que poderia ser algo ruim, né, se eu não me gostasse gorda, se eu me achasse feia e tal. Só que eu sempre, não sempre, né, mas tipo, nos últimos anos eu sempre tive uma autoestima muito grande. Eu sempre me achei linda, maravilhosa, nos últimos anos, tá, porque foi um caminho até eu me achar bonita. Então, pra mim, eu ter emagrecido não mudou nada. Assim, eu continuo me achando linda e maravilhosa do mesmo jeito que eu me achava linda e maravilhosa antes. Eu sei, eu sou bem narcisista, bem egocêntrica e eu me acho linda. Tanto que quando vem a pessoa e fala alguma coisa, alguma merda do tipo, tá escrota, tá ridículo, tá gordo, tá barriga, isso. Gente, caguei, porque eu me olho no espelho e eu falo, puta mulher gostosa do caralho. Desculpa o palavrão, mas realidades. Hermana Meisa Cursi falou: Jéssica, sofro bastante preconceito na minha cidade, que é bem pequena por conta de algo que eu não fiz. Minha mãe é esquizofrênica e meu ex-namorado espalhou boatos sobre mim por todo canto. Uma mudança de cidade adiantaria ou uma mudança interna é suficiente? Se você conseguisse ter uma mudança interna onde você não desse bola pro preconceito que você está sofrendo, acho que ajudaria. Mas se é uma cidade pequena onde as pessoas já estão com um pré-conceito formado sobre você na cabeça por causa desses boatos, sair daí eu acho que com certeza seria uma ótima. Tipo, recomeçar a vida em outro lugar, novos horizontes, novas oportunidades. Mas se não for possível, acho que teria que ser uma mudança interna pra que o preconceito dos outros, porque assim, o preconceito dos outros não vai acabar, pode diminuir com o passar do tempo, mas ele vai acabar existindo. Você não ligar pra esse preconceito te ajudaria, eu acredito. Dais Camargo fez uma pergunta engraçadinha. Gé, você é maravilhosa. Você acredita que estamos apenas existindo ou vivendo? Será que a cerveja pode ser a fonte da vida? Você acredita em amor eterno? Como você está superando a depressão? Só quero te dizer que te admiro muito, você é linda. Muito obrigada, Dai. Se estamos vivendo ou apenas existindo, eu acho que depende da forma que tu olha a vida. Você pode viver ou apenas existir. Depende do que você está fazendo com ela. Eu, em muitos momentos, né, principalmente quando eu estou bem depressiva, eu vejo que eu estou apenas existindo.
tô ali, é um corpo vivo, inerte, num mundo sem fazer nada. Sim, sem fazer nada por mim, sem fazer nada pelos outros, mas você pode estar vivendo, aproveitando sua vida, fazendo coisas úteis pra você, para o próximo, sabe? Realmente achando prazer nos seus dias. Depende única e exclusivamente de ti. Acredito sim, a cerveja é a fonte da vida. Eu acredito que a cerveja é algo incrível que une as pessoas. Nossa, tem uma cultura incrível por trás. E só coisas boas. E se eu acredito em amor eterno, acredito. Não em amor de conto de fada, não no amor de princesa, assim, da Disney. Mas eu acredito sim que as pessoas podem se amar pra sempre. Só tem que... Eu acho que as pessoas têm que entender que pessoas perfeitas não existem. Eu acho que a gente ter se criado com as histórias das princesas da Disney resultou em adultos despreparados pra viver o amor. Porque a gente espera coisas perfeitas, finais felizes, e foram felizes para sempre. Isso não existe, sabe? As pessoas têm problemas, não são perfeitas, tu vai encarar 1 milhão de dificuldades, mas isso não quer dizer que o amor não possa ser eterno. Você tem que saber, né, ultrapassar os problemas do dia a dia e deixar o amor vencer. Pelo menos eu acredito nisso. Esse vídeo já tá enorme. Desculpa! Aqui a GRGDGRT. Bem assim. Como você se livrou de comer muito ou comer nada por causa da ansiedade e depressão? Como eu falei pra vocês, eu nunca tive o problema de comer muito por causa da ansiedade. Eu lembro que quando eu era muito nova, eu comia muito, só que quando eu era muito nova eu não tinha depressão nem ansiedade. Eu comia muito, sei lá, não sei, gente. Eu até acredito que talvez quando eu era bem novinha, tipo lá no início da adolescência, eu talvez tivesse um pouco de compulsão por comida, assim. Passava o dia comendo. Mas não consigo nem imaginar os porquês naquela época. Mas eu realmente não enfrentava esses problemas de ansiedade e depressão há anos atrás. Mas assim, não comer nada... Gente, infelizmente quando eu tô em crise de ansiedade eu não consigo comer porque eu passo mal. E assim, quando eu tô nos momentos depressivos e eu percebo... Eu tenho que me policiar, sabe? Dar conta que eu preciso comer. Esses tempos eu comentei com vocês, né, que em setembro eu tive uma crise horrível que desencadeou, assim, uma montanha russa, tipo, pra baixo da depressão, assim, eu senti que eu regredi tudo que eu tinha melhorado em 1 ano de tratamento. E muitas vezes eu tava na casa do meu namorado e eu passava o dia deitada. Assim, ele saía pra trabalhar de manhã, eu não levantava, ele chegava ao meio-dia, me chamava pra almoçar, eu não levantava, eu não ia comer, ele saía pra trabalhar, voltava de tardezinha, tipo, no final da tarde, eu ainda tava na mesma posição sem ter comido. E ele me obrigava, ele falava, não, Jéssica, vamos comer alguma coisa, te levanta e vem. E aí eu ia lá e comia, porque não é que a depressão, diferente da ansiedade, a depressão não faz eu não conseguir comer, assim, tipo, me fazer mal a comida. Eu só tô ali naquele limbo existencial e não me atino a comer. É isso. E a luz, desculpa, tipo, o sol tá entrando aqui na janela. Então eu tenho que me policiar, enquanto a depressão, eu tenho que me policiar pra comer. Porém, na ansiedade, enquanto eu tô em crise, não rola, porque senão eu passo mal mesmo. Só que as crises não duram pra sempre. São momentos de crise, mas depois volta. A Mariei. Maria Mariei. Exercícios te ajudam na ansiedade? Dieta não aumenta a tua ansiedade? Exercícios me ajudam, sim, eu já comentei com vocês, atividade física me ajuda muito porque eu extravaso a minha ansiedade. Sem contar que libera hormônios, endorfina e coisas boas. E dieta não aumenta a tua ansiedade? Gente, eu não faço dieta. Muitas pessoas acham que eu emagreci fazendo dieta. Não, eu fiz uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar, a gente reaprende a comer, aprende a fazer escolhas melhores, aprende que a gente, apesar de gostar muito de alguma coisa, a gente não deve comer toda hora, todo dia, sabe? Faz uma troca de alimentos que a tua vida não muda enlouquecidamente. Eu fiz dieta por 3 semanas com a minha Nutri, a Dani do 28, para uma série de vídeos aqui no canal, onde eu fiz uma dieta pra provar que cerveja não engorda, onde eu poderia beber cerveja todos os dias e emagreci. Em 3 semanas eu perdi 4 quilos e alguma coisa. Foi bem bacana. Então, assim, a minha educação alimentar, ela nunca piorou a minha ansiedade de forma alguma, porque ela nunca me privou de nada. Foi uma reeducação minha, foi eu reaprender a comer. Então, assim, pra mim não teve esse problema. Gente, eu respondi muitas perguntas, obviamente não consegui responder todo mundo, peço desculpas, mas é que
Foram muitas perguntas. Acredito que mesmo as poucas meninas que eu tenho respondido, a minha resposta possa servir para muitas outras, porque teve muita pergunta repetida ou parecida. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais um bate-papo entre eu e vocês mesmo, onde eu só exponho as minhas experiências e a minha vivência. É muito difícil se expor para tantas pessoas, expor uma fraqueza sua, expor um ponto tão delicado da sua vida que é ter depressão e ansiedade. Porque muitas outras pessoas que estão aí, tipo, do outro lado da tela, são pessoas ruins e, sabe, que vão querer colocar o dedinho na ferida. E podem usar disso pra me atingir. Eu sei que e eu já passei por muito disso. Só que ao mesmo tempo eu também sei que tem muitas pessoas aí do outro lado que passam pelo mesmo e que os meus vídeos, snaps, qualquer coisa podem ajudar de alguma maneira, como eu já recebi inúmeros relatos de que eu ajudo sim. Então é difícil, mas eu faço questão de continuar aqui, me expondo, mas tentando ajudar de alguma forma. E é isso, gurias. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que o ritmo aqui no canal tá mais lentinho, mas a minha vida tá complicada, né? Esse segundo semestre tá difícil pra mim em questão de depressão. E, enfim, sem contar as outras coisas da vida, TCC, estágio e tal. Eu espero a compreensão de vocês e que vocês continuem aqui do meu lado. É isso, gente. Beijo pra todo mundo. Não esqueça de avaliar o vídeo, porque isso me ajuda na divulgação. Se quiser copiar esse link, mandar pros amigos, me ajuda bastante, eu agradeço. Tá? Até o próximo.